ótima tarde a todos. E você, seja muito, mas muito bem-vindo ao Jogo Aberto Bahia de hoje, um programa especial. Há algumas semanas a gente fala aqui de torcidas organizadas, pede sua opinião, debate, cada um pensa de uma forma. E hoje, aqui no programa, a gente vai falar durante os 30 minutos desse assunto. Tenho convidados especiais e eu quero desde já agradecê-los, porque eu sei que muita gente tenta fazer esse encontro e não consegue. Obrigada, Gabriel Oliveira, presidente da Torcida dos Imbatíveis, Jorge Santana, presidente da Bamor, e aqui para me ajudar nesse debate, o meu amigo, companheiro de Band, que entende tudo de futebol e que é bom conhecedor desse assunto, o Ziel Bueno. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, viu, Juliana? Um prazer mesmo, imenso, estar entre duas feras aqui. E o sistema é bruto, viu? Mas espero que seja só para falar mesmo do futebol e dessa coisa toda da torcida aí, organizada, que preocupa muito, viu? Ultimamente. Jorge, obrigada mais uma vez, você aqui. Boa tarde, Ju. Boa tarde aos telespectadores da Band. Estamos aqui para discutir os assuntos da torcida, né? Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos. E tomo à disposição. Pois é, olha só. Hoje à tarde, Ministério Público, Polícia Militar, Federação Baiana de Futebol, Gabriel, Jorge, representantes dos clubes Bahia e Vitória, vão estar reunidos para tratar de um assunto um tanto quanto polêmico. Torcida única em Clássico Bavi. Resumindo, jogo em Pituaçu, só torcida do Bahia. Jogo no Barradão, só torcida do Vitória. Cada um tem sua opinião e a gente vai começar agora falando sobre isso. Gabriel, a opinião da torcida dos Imbatíveis. Bem, nós somos contra porque isso eu acho um absurdo. Primeiramente, a instituição Os Imbatíveis não se envolve em confusão há 2 anos. Estão confundindo fatos isolados com a instituição. O que acontece no bairro é problema da segurança pública, não é um problema da instituição. Meu problema é o acordo que eu faço com o Ministério Público, com o TAC, e isso eu venho cumprindo tudo. Inclusive, após o Bavi, o comandante do BEP, que por sinal vem fazendo um ótimo trabalho, nos elogiou em um dos jornais escritos de Salvador. Então foi até uma surpresa para mim, 10 dias antes de ser elogiado e 10 dias depois de ser avisado que a gente poderia ser suspenso. Eu acho que esse não é o caminho. O caminho é o Ministério Público e a Justiça fazer o que o Estatuto obriga, afastar os torcedores que cometem delito e não a instituição. Você tirar a faixa, a bandeira, não vai afastar as pessoas que cometem crime, né? Eu acho que nem a esse ponto ainda, eu acho que é até um cúmulo se falar desse ponto de crime no futebol. O que está acontecendo é fato isolado, aí é um problema de segurança pública. Quando um cidadão se sente ameaçado em um coletivo, a culpa de um transporte público, a culpa não é da empresa, é da segurança pública. Porque no futebol a culpa não é da segurança pública, é das torcidas organizadas. Eu acho que querem transferir a culpa e isso aí a gente não aceita. Jorge, a opinião da Bamor? Juliana, na verdade, se funcionasse as coisas dessa maneira, nós já vimos com um histórico já de violência desde 2005. Mortes, integrantes da nossa torcida estão paraplégicos na cadeira de roda. E a opinião da Bamor, a gente é a favor da torcida única. Porque a gente conversa há muito tempo, não é de agora. Eu acho que a Polícia Militar não tem que ser babá de torcida organizada, porque tem muitos problemas para serem resolvidos por ela. E a gente, toda reunião, está se conversando e não está tendo uma certa organização. As torcidas, na verdade, perderam o controle, entendeu? Eu estou deixando a vaidade de lado, por eu ser até integrante da Bamor há muitos anos. A Bamor hoje é uma torcida que está contaminada por marginais e a gente está fazendo um trabalho para poder tirar esses marginais da torcida, mas a gente não está conseguindo, porque a gente não está encontrando até o próprio apoio, porque uma própria parcela da imprensa, ela só faz discriminar. Ela não mostra o trabalho social que a torcida faz. Ela não informa quando tem as reuniões o que se trata lá dentro. E está ficando complicado. Agora, se for para ter torcida única, a Bamor vai concordar. Se for para extinguir a torcida, a gente não vai deixar de ser torcedor do Bahia. O que importa é a paz nos estádios, que a gente quer voltar, levar nossas famílias para o estádio, que vá as pessoas sem medo. Porque o torcedor do Bahia mesmo, ele não se sente seguro em ir para o Barradão, seu Bamor. Ele mesmo fala. E não vão ser 3 mil torcedores, que são os 10% que cabem para cada clube, que vão engrandecer o brilho do espetáculo. Eu acho que o espetáculo que faz são os jogadores. Entendeu? E antigamente você tinha o ingresso aberto para o torcedor. Hoje já se criou a coisa do 10% e vai chegar um ponto que você vai ter que colocar a torcida única. Não está decidido, é uma coisa que vai se discutir mais tarde. Quem vai determinar o Ministério Público não são os clubes nem as torcidas. E o que for ficar decidido, a Bamor vai acatar.
Bom, nessa reunião as partes serão ouvidas para que se chegue a um consenso. Eu fiz questão hoje de, na abertura do programa, colocar as belas imagens das torcidas, o brilho que elas levam para o espetáculo. E é de arrepiar e é de emocionar. E isso aí é torcedor. O torcedor que briga, o torcedor que arranja confusão, é vândalo, é bandido, tem que ser preso e punido. O Zé Bueno, com toda a sua experiência, por favor, nos dê sua opinião. Eu, inclusive, fiquei muito surpreso aqui quando Dabamor falou que tem a torcida está contaminada. Está contaminada. Inclusive, eu acho que é muito corajosa da sua parte. Uma declaração forte. Muito corajoso de falar que realmente na torcida organizada tem criminosos, sim. Eu acho que é algo muito importante ser falado. Agora, eu vou me permitir, viu, Juliana, fazer essa pergunta. Gabriel, você acha que na Imbatíveis também tem criminoso? Tem criminoso. A polícia prende vários deles algumas vezes e não faz nada. Pune? Alguém já foi punido de verdade? Não, pela justiça não. Então a culpa não é nossa. Me diga uma instituição que não tem criminoso. Um exemplo. Até na Polícia Militar tem. O Ministério do Governo. Toda uma semana é um corrupto. Sim, isso é crime. E aí a culpa é da instituição. Vai acabar o governo? Entendeu? O caminho não é esse. O caminho é punição pro criminoso. E a Imbatíveis e a Bamor, elas punem os caras que são... Punimos. Vocês excluem os caras? Excluímos. Você tem cadastro de todo mundo? É bom citar até essa questão do cadastro, porque é mais uma coisa que a gente fica sozinho contra tudo e contra todos. Quando foi feito o Estatuto do Torcedor, o Ministério dos Esportes se colocou cobrou várias coisas das torcidas e se colocou à disposição. A pergunta nossa era como é que a gente vai conseguir isso financeiramente? O Ministério dos Esportes prometeu uma verba. Uma verba. Cadê essa verba? Cadê essa verba? Ninguém defende Já esse direito nosso. Já foi repassada? Vocês têm essa informação? Em seguida, a gente assinou o TAC. Sim. Onde a gente tinha que fazer carteirinha, cadastro, em 6 meses Termo de ajuste de conduta. Isso, em 6 meses passar o cadastro digital para o Ministério Público e para a polícia e tal. Como é que a gente vai fazer isso sem a verba do Ministério do Esporte? Tivemos que investir nosso dinheiro. Mais de 4 mil. Hoje você faz a carteirinha nos imbatíveis e você pega na hora. Em 6 meses estamos atualizando no Ministério Público, na Polícia Militar. Então tá tudo com eles. Falta fazer alguma coisa também. Disso aí eu só defendo a Polícia Militar. Entendeu? Que a Polícia Militar é a que realmente está presente, que está ali lado a lado com as torcidas e fazem um ótimo trabalho e vem evoluindo muito. Entendeu? Agora o Ministério Público, a Justiça tem que entrar na jogada também. Entendeu? A gente não pode ficar só a gente e a Polícia Militar que não vamos chegar a lugar nenhum. Quem tem o poder é a Justiça. Se a Justiça não vier de cabeça pro futebol, vai ficar nisso para sempre. Jorge, você está quantos anos à frente da Bamor? Desde 95. Pois é, são aí... Muitos anos. Com 17 anos. Não é isso? Se eu não me engano, não sou boa de matemática. 17 anos. É o pior momento da torcida? Eu não falo o pior momento, porque a nossa torcida vem crescendo bastante, vem desempenhando vários projetos sociais. Agora, em relação à violência, eu acho que é um dos piores momentos da torcida. Como é o cadastramento da Bamor? É o mesmo processo que é exigido pelas torcidas. A gente tem uma máquina, ele chega lá, se cadastra, dá alguns documentos, antecedentes criminais, a gente confecciona a carteira, entrega na hora e passa esse cadastro de acordo com o tempo para o Ministério Público, Federação Baiana e Polícia Militar. Pois é, olha só, hoje o nosso repórter Lucas Mascarenhas, ele foi para as ruas para ouvir a opinião do povo, a opinião do torcedor. E a gente vai ver agora o que eles acham. Solta aí. Eu acho que, caso for a torcida única, não vai ter tanto valor, que nossa Bahia foi sempre vista lá fora como um clássico lindo do Bavi. E os acontecimentos vem acontecendo agora, eu acho que isso é fora a parte de alguns torcedores, que se dizem ser torcedores, que eu não acho que seja. Mas eu acho que vai perder a graça. Pra mim não tem nada a ver isso. O que vale é a descontração, a gozação, a brincadeira, dentro do humor. E aí se tirar essa brincadeira vai ficar o quê? Né? O senhor acha que tem que ser as duas torcidas? Então? Porque tem o brilho, aquela rivalidade de uma torcida com a outra. E o espetáculo fica mais bonito. A torcida só não tem graça. O senhor fez aqui um ônibus do Bahia e um ônibus do Vitória, né? Foi. Não sei se o senhor está acompanhando, tá tendo uma história aí de torcida única, por causa da violência, né? Na porta dos estádios e tudo mais. O que o senhor acha? O senhor acha que é válido, por uma questão de segurança, se colocar, assim, só uma torcida para assistir cada clássico? O que o senhor acha? Tem gente que vai pro estádio e não vai torcer, vai fazer vandalismo. Vai brigar, vai bater, matar.
que é melhor a pessoa mesmo, que é melhor, eu acho melhor mesmo. Separar a torcida. Pois é, opiniões diferentes e aqui no estúdio também opiniões diferentes. Eu quero falar que a diretoria do Bahia emitiu uma nota dizendo também que é a favor de torcida única. Enquanto isso, a direção do Vitória já tinha emitido no início da manhã de ontem, inclusive antes da diretoria do Bahia, dizendo que é contra torcida única nos estádios. E a gente vai continuar com esse debate aqui no próximo bloco. O intervalo é super rapidinho, você fica aí. Você que está acompanhando o Jogo Aberto, entra no site da Band, www.band.com.br/Bahia. Lá está tendo uma enquete. A pergunta é o seguinte: você concorda com o Bavi de uma torcida só? Vai lá e dá a sua opinião. www.band.com.br/Bahia. Você concorda com o Bavi de uma torcida só? Voltando ao assunto aqui, ainda existem comandos e distritos nessas torcidas? Por quê? Eu falo com conhecimento de causa porque eu acompanho mesmo a rotina de torcidas organizadas, eu sei como funciona, eu sei o que acontece, eu vejo nas redes sociais onde eu participo os encontros, as ameaças que são feitas, e eu sei que os grandes problemas são nos bairros, com os comandos e distritos. A Bamô é distrito, não é isso? Isso. E os imbatíveis era comando. Ainda existe distrito? A diretoria permite essa divisão? Foi sugerido pelo Ministério Público a gente que acabasse com o distrito, porque eles solicitaram que a gente levasse os líderes de cada bairro. Como os líderes dos bairros não quiseram assumir a responsabilidade pelos bairros, a gente acabou com o distrito na Bamô. Gabriel, para você, os bairros também são os grandes problemas? Essa divisão, essa guerrinha que acaba se formando aí? Para os imbatíveis não foi sugerido pelo Ministério Público nem pela polícia que acabasse o comando. E eu não acho que o comando foi formado nos imbatíveis justamente para facilitar o nosso contato com os bairros. Sim. E como é que a gente ia chegar em 4, 5 mil pessoas, né? Então, normalmente a gente faz as palestras, as reuniões com os líderes de comando. Então, para a gente é muito útil, sim. Os comandos são eles que nos informam de fato o que eles estão vendo nos bairros. Entendeu? Que tem muita coisa na internet que é mentira. Tem gente que faz fake, o cara é Bahia, diz que é Vitória, e assim vai para tumultuar. Então, os comandos são muito úteis para a gente nessa questão de comunicação e na questão que eles estão vendo as coisas e podem nos informar melhor. Meu amigo. Agora é o seguinte, eu queria saber, viu, Juliana, como falou da internet, tem muita imagem na internet. Sim. De arma, junto com os escudos das torcidas, do Imbatíveis, da Bamô e de outras torcidas também. E aí, vocês não controlam isso, não? Essa venda de uniforme, Pois né? Como é que é isso? Como é que é isso? Qualquer um pode chegar e comprar? Por exemplo, Sim. Os Imbatíveis têm loja, a Bamô tem loja. Como é que funciona? E o cadastro disso aí? As camisas é vendido livremente. Livremente? Sim. E na Bamô? Da mesma forma. Pois é, em relação a isso, eu queria dar minha opinião, viu, Juliana? Assim, em relação a essa torcida única, eu acho que tem que acontecer alguma coisa. A Polícia Militar, ela tem um mapeamento de tudo. Claro. Já foi feito, está sendo feito já esse mapeamento há mais de... Olha, que eu tenho ideia de que está sendo feito esse mapeamento há mais de 15 anos. Que a PM já faz esse mapeamento. Sim. Muito bem feito. E já foi dado para o Ministério Público, sim. O promotor tem esses dados. As torcidas sabem que acontece isso, principalmente esses dois aqui são os líderes mesmo. Eles sabem que tem um mapeamento disso aí. Agora, eu acho que tem que ser feito alguma coisa, porque é algo preventivo. Já aconteceu muita coisa, inclusive eu estava conversando aqui com o Gabriel. Aquele ônibus que foi depedrado na última Bavi, foi algo muito sério ali. A Rondeste Central estava lá, pertinho. Inclusive, mandar um abraço pro meu amigo Major Aristenes, que é da Rondeste Central. Olha aí o ônibus aí, depedrado. Não sei se foi a torcida do Vitória, se foi a torcida do Bahia. Os caras foram a pé aí. Inclusive, se não fosse a polícia aí, seria algo muito pior que aconteceu. E quando vocês veem essa cena... O que é que vocês falam para a torcida de vocês? Porque a responsabilidade também é muito grande de vocês. Claro, existem inocentes ali dentro daquele ônibus, gente que não estava nem ali para assistir o jogo, estava só passando. Né? Exatamente. E aí? Como é que quando vocês veem uma cena como essa aí? Porque, inclusive, foi atingido um carro que não tinha nada a ver com a história aí, um gol de uma família que o cara teve também o para-brisa quebrado. E aí? Quando vocês veem essa cena, o que é que vocês fazem na torcida de vocês? Pô, é triste, né? A gente sempre será contra esse tipo de vandalismo. Por isso que a gente tem, dia de clássico, a gente tem intensificado os trabalhos, as reuniões com os bairros, com tudo, dentro da nossa sede.
Inclusive, a gente tenta concentrar o mais cedo possível. Normalmente, a gente concentra 9 horas da manhã lá na praça, tudo informado à polícia, tudo monitorado pela polícia militar, justamente para evitar que essas pessoas fiquem espalhadas pelos bairros. Estando ali em uma praça pública, aos nossos olhos, aos olhos da polícia, fica tudo mais fácil de ser controlado. Você falou, Gabriel, desculpa aí, Juliana, claro, mas você falou agora há pouco que tem gente infiltrada também na internet, sim, da torcida rival, para que aquela coisa de arma, junto com o escudo do Vitória, por exemplo, no seu caso, do Abamor também, no seu caso, que estão ali de fake para tentar manchar a torcida. Eu não disse que é torcedor do Bahia que faz isso. Eu disse que a internet não é muito válido o que tá sendo visto. Porque pode ser para manipular, provocar, entendeu? E nesse caso da vida real aí, do ônibus, você acha que é possível também que tenha alguém da torcida rival fazendo isso para jogar a culpa nos imbatíveis, por exemplo? Não, mas ali foi um fato que a torcida do Bahia predejou o ônibus, né? Não, não tô nem falando desse caso, fatos como esse. Você acha que também tem um outro lado? Não, tem gente que tem intenção de ir para brigar mesmo, Zé, entendeu? E é essas pessoas que eu sou a favor de que seja identificado e que seja punido. Essas pessoas lá em Valéria, o que eles fizerem lá não pode ser responsabilidade nossa, entendeu? Não pode ser responsabilidade da instituição. Tem que ser responsabilidade da segurança pública. Da segurança pública. É isso que eu prego, entendeu? Eu sou contra a violência em qualquer situação, por qualquer motivo. O que eu estou querendo, eu quero que tenha punição, mas não para a instituição. E sim para as pessoas que cometem os delitos. Até porque quando a instituição chega na porta do estádio, não está tendo nem mais confronto. Você não vê mais bomba caseira prendida. Não, é verdade. A gente se concentra... A briga não é dentro do estádio. Não é quase 1000 pessoas, a gente concentra para ir para o estádio, a polícia chega, tudo horário combinado, tudo certinho, revista todo mundo, não acha droga, não acha pau, não acha pedra, não acha nada. Então, isso é o trabalho da instituição. O que acontece no bairro dele, na casa dele, é um problema dele. Não pode ser problema nosso. É problema do governo, do poder público. Eu só queria passar aqui rapidinho a palavra para o Jorge, que a gente falou desse caso aí do Bavi, que foi depois desse caso que começou toda essa história, né? Exato. O que aconteceu nesse clássico, Jorge? Eu fui lá e eu acompanhei tudo, mas eu quero ouvir as palavras oficiais da Bamor. Na verdade, a gente sempre foi pro Barradão de ônibus. Sim. Só que com o decorrer dos anos, os ônibus estavam sendo apedrejados e estavam acontecendo tocaias no caminho. Então a torcida decidiu a gente não ir mais de ônibus e andando. Foram alguns anos, nós fomos andando para o Barradão, temos imagens gravadas, a gente ainda não teve nenhum tipo de problema. Inclusive, a gente era acompanhado pelo Major Costa Ferreira, que hoje é tenente-coronel, e ele já conhece o trabalho da gente também. Tem Alagoinhas hoje. E o que aconteceu é o seguinte, não pode estar mudando também comando da escolta, porque quando você trabalha com o comandante, o major, ele já conhece o trabalho. Apesar do Major Aristino ter feito um ótimo trabalho com a gente nesse dia do jogo aí. O que aconteceu foi que a gente alugou 10 ônibus e a empresa só mandou 4. E esse episódio que aconteceu é o que eu falo das tocaias de bairros, das confusões que acontecem devido a distritos e comandos. Pegaram o integrante da Bamor um dia anterior ao Bavi e deixaram ele no HGE. Por questão de vingança, os integrantes da Bamor identificaram esse comando que estava passando no ônibus na hora e apedrejaram o ônibus. Só que você pode ver nas imagens que não tem ninguém uniformizado. Sim. Então a gente não pode nem identificar, porque não tinha ninguém uniformizado. Então é a questão das tocaias de bairros. Se você não inibir o bairro, a própria torcida, como a Bamor está fazendo, vai continuar, porque vai acontecer as coisas nos bairros e vai trazer para o estádio. Então não existe de você estar alimentando esse tipo de coisa. E em relação ao que a gente foi andando, não tinha outra alternativa. Porque tinham mais de 1000 pessoas e as pessoas não iam deixar de assistir o jogo, né? E durante a caminhada que eu fui junto e eu vi, não teve nenhum tipo de incidente. Ninguém dos imbatíveis se aproximou e o pessoal da Bamor também foi numa boa. Agora você falou da tocaia. A tocaia foi de quem? Foi do Bahia para o Bahia mesmo? Torcedores do Bahia do torcedores supostamente dos imbatíveis que pegaram o integrante da Bamor com a mãe dele e deixaram ele hospitalizado. Isso já vem acontecendo de tempo. Tem integrantes dos imbatíveis que estão presos, tem outros que estão foragidos, e é como a questão da impunidade. Enquanto existe impunidade, vai continuar acontecendo a marginalidade. Daqui a pouco... O papo se estende. Queria saber se foi do imbatível mesmo. Desconheço essa informação, é novidade. Tem que ver se tem até queixa na delegacia, né? Porque às vezes a pessoa fala sem responsabilidade, não tem um processo, não tem nada. O sistema é bruto. Olha só, deixa eu pedir a opinião do Ciro aqui rapidinho pra gente ir pro intervalo, porque esse assunto tá ficando cada vez mais sério. Solta aí. Eu achei aqui bastante tranquilo o Bavi. Saí do estádio, vi
vários torcedores andando juntos, coisa que eu nunca vi no futebol. Primeira vez que eu vi, que foi as duas torcidas saindo junto do estádio. Mas falando em torcida organizada, poxa, eu acho que tem que estar as duas em campo. Claro que tem que também colocar uma polícia, fazer um batalhão e poder dar segurança aos torcedores que vão com sua família. Mas claro que tem que ter as duas torcidas no estádio. Tá aí, muito boa palavra do Ciro, já passou pelo futebol pernambucano carioca, conhece muito bem e ele mesmo disse aí que ficou surpreso, né? Ao ver as duas torcidas juntas e de forma pacífica. E é assim que tem que ser na Bahia. No próximo bloco eu vou dar minha opinião e a gente vai conversar mais aqui com Jorge, Gabriel, o Zé Bueno. Fica aí que é rapidinho, gente. Te falei que era rapidinho, já voltou o Jogo Aberto Bahia. Solta aí a opinião da galera do Vitória agora. O Wellington e Marquinhos também falam sobre o assunto. Olha, fica feio, né? Fica feio um clássico somente com a torcida, né? Acho que num clássico tem que ter as duas torcidas. As torcidas tem que se respeitarem, tem que vir pro estádio para gritar bastante. E fora do estádio aqui tem que ir para suas casas, tranquilo. Acho que Bavi com a torcida só não é válido, fica bastante feio. É um pouco complicado de falar, né? Porque se for dentro da minha casa, eu prefiro minha torcida só, né? Mas não, eu gosto de ver as duas torcidas, que sempre dá motivação a mais, né? Mas não com violência, para vir para poder torcer, para poder tá aplaudindo e apoiando o time aqui o tempo todo. Tá aí, eu sou contra a generalização em qualquer que seja o meio, principalmente em torcida organizada, que eu sempre falo aqui. Da mesma forma que os dois líderes concordaram aqui que existem marginais, também existe pai de família, existe gente de bem, existe gente bem educada, é um problema social e não acho que tirar do estádio vai resolver esse problema. Vai muito além aí essa história toda. Bamô e Imbatíveis fazem trabalhos sociais? Fazemos, sim. Várias vezes a gente convida vocês, né? Sempre estão nos apoiando aí. A gente tem intensificado bastante isso. Esse é o exemplo que a gente quer ser. Por exemplo, aquelas imagens que você mostrou ali de festa na arquibancada e fora dela fazendo campanha social, ajudando quem precisa. Jorge, vocês vão fazer uma doação agora, não é na isso? quinta-feira para o NASCE e vamos aproveitar também com o nosso parceiro, que é o Hospital Martagão Gesteira, vamos fazer uma doação lá também. Exatamente, pelo que aconteceu no Bavi, né? Não só por causa disso, que foi até uma sugestão nossa lá. Sim. Porque a gente está sempre fazendo trabalho social. Claro. E a gente mantém um projeto social lá no Engenho Velho de Brotas. No Martagão Gesteira vocês fazem sempre, né? Isso. A gente mantém um projeto social lá no Engenho Velho de Brotas, dá aula de percussão, capoeira, algumas atividades que a gente faz lá. E é esse o exemplo que tem que ser levado, né? Eu acho que é por aí mesmo. Parabéns a vocês. E eu acho que alguma coisa tem que ser feita, como eu disse antes. Seja, não sei se é o ideal, uma torcida só no estádio. Eu acho que não sei se é por aí. Eu acho que não resolve. Eu acho que também não é por aí. Acho que o problema vai muito Mas tem que ser além feito disso. algo como foi em São Paulo, por exemplo. Sim. A listinha lá com a foto de cada um para evitar que entre. É punição de verdade, sabe? Mas punir de verdade. É cadastrar, é levar... Até porque, o Estatuto do Torcedor diz que a torcida visitante tem direito a 10%. E tirar essa torcida do estádio aí já vai ferir uma lei federal. Essa história vai muito além do que a gente está conversando aqui. Eu acho que é importantíssimo programas como esse aqui, discutindo, trazendo duas pessoas importantes para as torcidas, como eles são. Sabe por quê? Porque a Copa tá aí e Salvador vai ser sede da Copa. Isso aqui, meu amigo, isso aqui só vai salvar vidas e evitar muita confusão. Não tem nem dúvida disso. Se é torcida única, se é listinha com presença e fotinha lá na porta do estádio para tirar o cara que é bagunceiro mesmo, tanto faz. O importante é que seja debatido, porque, meu amigo, se não for assim, eu não vou pro estádio com minha filha, Sim. Eu não vou Com lá sua esposa. com minha esposa, com minha filha, com minha família. Se continuar dessa forma, tenha certeza que vai virar torcida de uma torcida só, que vai ser a torcida da vagabundagem. Aí é de uma só mesmo. Olha, a enquete feita no site da Band, Ramon Marjoli acabou de me falar aqui, 61% disseram que a solução não é torcida única. E eu peço para você que está assistindo aí, eu sei que às vezes é um problema que vem da base da formação da pessoa e muita gente não consegue entender isso, né? Por isso que eu digo que é um problema social. Não vá para o estádio se você tem intenção de brigar.
fica na sua casa, sabe? Resolve seu problema de outra forma, porque aí você não é torcedor, disso eu tenho certeza. Eu vou passar a bola aqui para a gente encerrar, para Gabriel, para Jorge, para que eles deixem aqui um apelo e um discurso que eu sei que vai ser verdadeiro, porque eles estão na frente das câmeras e isso é comprometedor do quanto que vocês têm a responsabilidade de passar isso para milhares de pessoas que são associadas, das Imbatíveis e da Bamur. Com certeza. Queria primeiro agradecer de coração o espaço e dizer para todos os torcedores que vá com paz, com alegria, que o objetivo de qualquer torcida, principalmente as organizadas, é fazer festa. Entendeu? Com muita paz sempre, que não existe festa sem paz. Jorge. Juliana, eu vou fazer até um apelo diferente, porque eu já cansei de fazer apelo para integrante não cometer delito. Fazer um apelo para se criar um juizado especial no estádio. Boa. Que o mau torcedor, ele se apresente aos quartéis antes dos jogos, para poder a gente voltar a reinar. Isso. Porque você pode ver o histórico de torcida organizada, a Bamur tem 34 anos, e de alguns anos para cá que começou a violência. Então você pode ver que nossa torcida é da paz. E a gente quer paz no estádio, quer se divertir e fazer grandes festas nos estádios, porque nós somos uma das maiores torcidas do Brasil. E a gente precisa ganhar esse título esse ano com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uziel, agradeço você e pelo tempo que eu já peguei do seu programa. Não tem problema nenhum. Muita paz e alegria. Agora vocês poderiam se cumprimentar aqui, né? Ele se cumprimenta sempre. Olha, é um bom exemplo, a gente que está falando aqui, de não ter briga, de não... Peço só um aperto de mão. Os dois são meus amigos. Eu acho que tanta gente pede para vocês irem a programas. Vocês aceitaram vir aqui. Deixem de bobagem. Eu queria um sugerir aperto até que fosse criado cordial. um quadro da torcida organizada, para as pessoas conhecerem a fundo o que é a torcida organizada. O trabalho que a gente faz, o trabalho social. A gente tira os pais que ligam pra gente para fazer queixa dos filhos. Olha, eu vou fazer um outro programa para falar desse assunto e fora das câmeras eles vão dar um aperto de mão e eu vou botar no meu Facebook. A gente tenta, né? A gente tenta. Gente, muito obrigada mais uma vez e eu vou encerrar o programa com as belas imagens das verdadeiras torcidas organizadas. Beijo, tchau!